Fala pessoal, hoje eu vou contar sobre uma das minhas primeiras experiências na Bolsa de Valores, que foi a minha primeira compra, né, que eu comprei essa empresa chamada Raizen, Raiz 4, ainda negociada na nossa Bolsa de Valores. Eu vou contar um pouquinho do que eu aprendi com essa compra minha. Então, caso você ainda não esteja no grupo do Telegram, só apontar a câmera do seu celular aqui, caso você esteja num computador, ou entrar no link na descrição, aí você já participa do nosso grupo. Bom, como eu disse, a Raizen foi a minha primeira compra, né, da Bolsa de Valores. Eu comprei no dia 18 de abril de 2022, apenas 5 ações, dando um total de R$ 35,75. E eu cometi alguns erros para fazer essa compra. Então, por exemplo, eu achei que a empresa seria uma boa pagadora de dividendos, com um bom yield que poderia me prover uma renda. E aí eu li ela em uma revista, comentando sobre essa possibilidade da companhia distribuir um bom provento. Então, na minha carreira ali de investidor iniciante, eu ouvi esse que seria uma boa pagadora, eu li uma matéria sobre isso, achei interessante, então eu decidi que eu ia comprar esse tipo de empresa, que seria boas pagadoras de dividendos. Então eu entrei com a mentalidade certa, mas nas empresas erradas, de acordo com a minha estratégia atual. E aqui está o retorno que eu tive com essa minha operação em Raizen. Então eu comprei ela por 3 vezes, comprei um total aqui de 14 ações, no dia 18, no dia 20, depois um mês no dia 9, e você vê que meu preço médio foi caindo aí, meu preço médio de compra foi caindo conforme eu fui comprando. Então eu paguei R$ 7,15 na minha primeira compra, depois R$ 6,85, depois R$ 5,25. Então, isso foi um total de R$ 91 que eu coloquei na Raizen quando eu comecei. E depois de 2 meses, eu fiz 2 vendas, certo? Então, em junho e em julho, com um total de R$ 67,52. E nessa operação, eu tive um prejuízo de 25,8% em apenas 3 meses, né? Dando um prejuízo aí de R$ 23,48. E o que eu aprendi com isso, que a primeira coisa foi nunca invista por indicação. Então, sempre tenha ciência do que você está investindo, nunca fique ouvindo apenas os outros, mas vá atrás antes das suas empresas, do que elas fazem e tudo isso para poder colocar o seu dinheiro, afinal é o seu dinheiro que está em jogo. Então, nunca invista por indicação, seja de um influencer, um analista ou qualquer especialista no mercado financeiro, aprenda com o que ele está falando e tente aplicar da melhor forma, mas não porque ele citou a ação X que você vai comprar a ação X. Isso não funciona e eu vivi isso na prática, por isso que eu quero passar isso para vocês. Segunda lição que eu aprendi, fuja de IPO. Quando eu comprei a companhia, ela estava bem recente na bolsa, se eu não me engano ela abriu o IPO, o capital dela em 2021, comprei em 2022. Então estava muito recente, não tinha histórico, nem histórico de dividendos direito. Então o que eu recomendo é fuja de IPO. Procure empresas mais sólidas, que têm mais tempo de mercado, com maior histórico. Também fuja de empresas endividadas, que é o caso da Raizen. A Raizen toma bastante dívida e possui algumas margens mais estreitas. Então, sempre olhe para o endividamento da companhia, porque isso pode comprometer a capacidade dela pagar dividendos. E aí eu apliquei isso para mim, fugindo de empresas endividadas. Estude as empresas antes de comprar e entenda o negócio. Eu separei aqui, mas eu posso comentar esses 2 itens juntos. Então, quando você recebe ali, você vê uma empresa, estuda ela, entende o que ela faz, o que ela produz. Se você perguntar para mim, até hoje eu não sei explicar direito o que a Raizen faz ou como que ela trabalha. Então, você vê que foi realmente uma compra precipitada, que aí não me levou a lugar nenhum. Só de curiosidade, olha como está a ação hoje. Desde o período que ela abriu o seu IPO, ela caiu 76,76%. E hoje ela está valendo R$ 1,65. E apesar de eu ter falado tudo isso, não significa que a empresa, a ação, é ruim, mas na verdade que não se encaixou no meu perfil e na minha estratégia. E também eu procurei empresas que pareciam mais óbvias, ou seja, com maior histórico de dividendos, com maior histórico de lucros, com margens mais consistentes, com índices de endividamento menores e com setores que eu tenho maior familiaridade. Então, que isso sirva de lição para a gente que está começando, para sempre aprender a definir uma estratégia e seguir ela, e se adaptando também e crescendo junto com isso. Então, hoje eu procuro oportunidades mais óbvias, eu não tento ficar inventando a roda e já faço apenas o arroz e feijão que eu aprendi. Também digo que a companhia não é ruim necessariamente, mas que não se encaixou no meu perfil, porque a companhia é sim uma gigante do mercado, ela vale mais de 17 bilhões de reais, valor de firma, ou seja, mais a sua dívida líquida, 67 bilhões de reais, um patrimônio líquido também bilionário e com diversos ativos. A receita da Raizen também é bem diversificada, então ela possui receita no exterior, na Argentina, Ásia, Europa, América do Norte, mas a maior parte vem sim do Brasil e ela é uma das líderes nesse ramo que ela atua com cana-de-açúcar. Então olha só como que é disposta a receita dela. Tem aqui a parte de mobilidade, açúcar, renováveis
e outros. E ela também é ligada a um grupo da Cosan. Como eu disse, o que não me atrai muito, olha isso, margem bem estreita, principalmente a margem bruta. Quando a gente está fora do setor financeiro, eu procuro empresas com margens maiores, então 5% eu acho bem pouco, né? Ou seja, o custo de produção da Raizen é bem elevado, a média de empresa é de apenas 6%, e a margem líquida também bem estreita. Foi reportado um prejuízo que 2024, mas se a gente pegar anos anteriores, olha só, 2%, 0,04%, 1,8%. Então, nesse histórico de 4 anos, ela nunca apresentou uma margem muito alta. E olha só o endividamento da companhia, mais de 3 vezes o seu EBITDA, também considero um endividamento um pouco mais elevado. Esse, pessoal, então foi um vídeo bem curtinho, falando um pouco sobre a Raizen. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e aplique tudo aquilo que você aprende, que você estuda sobre as empresas. Aplique, não comprando uma recomendação como alguns podem fazer, mas sim estudando e aplicando os ensinamentos nas empresas que vocês desejam ter na carteira. É isso, até a próxima e tchau.